Olá, Isabel Fazenda, muito obrigado por estar connosco na Zem Talks for All. Trabalhou a sua vida toda a apoiar socialmente as pessoas que precisam, é investigadora também, é colaboradora agora também eu vou, para não me enganar, do CRCW, Centro de Investigação para o Bem-Estar Psicológico, Familiar e Social. Ou seja, passou uma vida a ajudar pessoas, não é? E agora nesta crise pandémica global, ainda precisamos mais de si, quando se calhar já queria estar a descansar olhe, não é? Diga-me lá como é que tem estado a passar toda esta crise, estes meses que são realmente diferentes de todos os outros. Bom, pelo facto de eu já estar mais recolhida em casa desde que me aposentei, não senti um grande incómodo pelo facto de ter que ficar recolhida em casa obrigatoriamente, não é? O que me preocupa não é o ficar em casa, é o motivo que me obriga a ficar em casa, não é verdade? Bom, agora, é claro que este motivo, esta doença que nos ameaça e que nós não conhecemos, é evidente que me cria algum receio, alguma preocupação, algum medo mesmo, não é? Nos primeiros tempos senti medo, mas eu acho que o medo é natural. O medo é algo que nos protege animais, não é? Acima de dos riscos e dos perigos, não é? O que é importante é não entrar em pânico, acho eu. Eu acho que nunca entrei em pânico. Estou preocupada porque a evolução não tem sido tão rápida, favorável como nós imaginámos que ia ser, não é? Pronto, passado o verão, que já ia ser tudo normal. Não vai. Pois. Bem, eles avisaram que não ia bem ser assim, não é? Tínhamos era que achatar a curva para ajudar o SNS e os serviços. Bom, mas depois de repente o desconfinamento não é levou toda a gente à rua e é o que está. O confinamento voltou tudo um bocadinho para trás, mas portanto, eu estava a dizer que na verdade há outra coisa, além do medo de ser contagiado, de que os nossos queridos próximos fiquem doentes, tudo isso, há outra coisa que é a incerteza. A incerteza em relação ao presente, porque as informações que recebemos, é muito importante termos informação, mas muitas vezes as informações são confusas ou são contraditórias. Isto cria uma grande incerteza em relação ao presente e em relação ao futuro, o que é que nos vai acontecer, quais são os resultados e impactos de tudo isto, do ponto de vista de saúde e social e económico. Mas essa incerteza também é uma coisa que eu acho que faz parte da vida. Já tenho essa noção há muito tempo, porque a vida nos ensina que a incerteza é um dado, quer dizer, a imprevisibilidade está nas nossas vidas. Agora, é preciso que nós aprendamos a lidar com essa imprevisibilidade, com essa incerteza. E esta história da pandemia obrigou-nos mesmo a lidar com isso, não é? De um dia para o outro, ninguém estava à espera. De um dia para o outro, ninguém estava à espera, mas eu encontrei uma frase do Dr. Coimbra de Matos, que é um psiquiatra, que escreve coisas muito interessantes, até tomei nota, porque ele diz que, agora já nem sei onde é que escrevi, ele diz que a incerteza e a imprevisibilidade fazem parte da vida. Se não houvesse essa incerteza, essa imprevisibilidade, o equilíbrio total seria a morte. O desequilíbrio entre a alegria e a tristeza, entre o entusiasmo e o desânimo, entre a esperança e a desesperança, entre o que é bom e o que nos incomoda, faz parte da dinâmica da vida. Sem isso, era a morte, não era vida. Ou seja, é o que nos torna ativos em vez de passivos. É o que nos dá dinâmica. Não é? Claro que eu percebo que não é fácil aprender a lidar com isto, não é? Porque, principalmente, talvez quando somos mais jovens, na minha geração, quando éramos mais jovens, estávamos convencidos que havia uma quantidade de coisas garantidas. O nosso emprego está garantido,
o nosso ordenado estava garantido, geralmente. Quer dizer, houve uma fase em que as coisas estavam de algum modo mais estáveis e isso mudou. E, portanto, e os jovens já sabem disso muito bem. Mas parece-me que eles estão a ter mais dificuldade em lidar com estas restrições que, enfim, que na verdade nos obrigam a uma certa contenção, nos obrigam a fazer contactos menos próximos com as nossas pessoas próximas e queridas, e eles estão com muita dificuldade e vão para a rua e juntam-se em todos os momentos em que isso é possível e, portanto, estão a criar novas cadeias de transmissão. Sem dúvida, não é? Agora, eu acho que esta história da incerteza, que é um aspecto muito importante, para nós lidarmos com esta incerteza diária nas nossas vidas, precisamos, apesar de tudo, ter algumas raízes para não sermos levados com o vento, não é? E então, essas raízes, é claro que cada pessoa tem as suas, não é? Mas parece-me que há dois grandes aspectos dessas raízes que nos seguram, que são, por um lado, os afetos, e nós temos que alimentar sempre os nossos afetos, mesmo que não possamos tocar, estar perto, dar abraços, há tantas maneiras de alimentar os nossos afetos, infelizmente, não é? Contactar, e a tecnologia que estamos a usar neste preciso momento pode ajudar o contacto e a ser mais permanente, não é? O telefone, mandar fotografias no WhatsApp, mandar mails, enfim. Portanto, esses afetos, se nós tivermos o cuidado de os alimentar, compensam-nos dessas incertezas, dessas inseguranças que a vida nos traz. E, por outro lado, outra coisa que nos dá alguma solidez são os nossos valores, não é? Aquilo em que acreditamos, cada pessoa também tem os seus. Mas eu, por exemplo, eu acredito na justiça social, na necessidade absoluta de lutarmos pela justiça social. E acho que foi isso que me orientou toda a minha vida profissional, porque eu tive a noção de que as pessoas com problemas de saúde mental eram muitíssimo injustiçadas, porque são discriminadas, porque não beneficiam muitas vezes das mesmas vantagens, das mesmas oportunidades, dos mesmos apoios que a maioria das pessoas têm, e achei isso completamente injusto. Foi o que me levou a dedicar-me a esta área da saúde mental. Todo este estigma permanente não ajuda, não é? Não ajuda nada. E é isso que nós tentamos combatê-lo cada vez mais. E se calhar esta pandemia, por uma vez, é capaz de fazer as pessoas pensar um pouco mais sobre a sua saúde mental, porque pelo menos é repetido várias vezes por dia nas televisões e nas rádios e na imprensa que existe esta realidade, não é? Todos nós a temos e sofremos com ela e podemos ou não ser alvos agora de um problema gravíssimo que agora e os próximos tempos vão ser realmente muito complicados de digerir e de viver, porque a crise vem aí, toda a gente já sabe, e vamos ver até que ponto é que esta justiça social, como dizem muito bem, não vai ser ainda, não é? Não vai aumentar os degraus de uns para outros, porque há sempre aqueles que são um pouco mais felizardos. Acho que no imediato vai haver mais desigualdades e mais pobreza e mais dificuldades das pessoas que já eram vulneráveis antes da pandemia. E será que estamos preparados? Não, ninguém está, não é? Mas a minha geração, que já teve uma vida muito melhor, e então os mais novos acreditaram que tudo lhes era oferecido de bandeja, esta futura e nova pobreza não vai ser tão facilmente compreendida e aceite como nos tempos anteriores, em que havia a noção que tinha que se trabalhar e que havia um esforço coletivo para conseguir. Tínhamos que trabalhar muito para conseguir melhorar a nossa vida, não é? E de repente nós temos tudo e vamos ficar sem nada. Deus queira que não é? Mas a ver se... Eu tenho realmente este receio grande em que as pessoas não estão mesmo de todo preparadas para uma evolução dramática e negativa em relação a este contexto.
E então, diga-me soluções. Se as há, como é que podemos ajudar as pessoas a conseguir ultrapassar para além do estigma da saúde mental, para compreenderem que isso é importante para elas e para os seus, e de forma como, quais são as formas de estar mais alertas e poder ajudar o próximo, que isso é que realmente é muito necessário. Olha, eu acho que há uma coisa muito importante que é reforçar as organizações comunitárias. As redes comunitárias são muito importantes e verificou-se neste período do confinamento e da pandemia que foi um estímulo para que a sociedade civil se organizasse. Eu beneficiei de uma coisa muito simpática, que a Junta de Freguesia do local onde eu vivo organizou um grupo de pessoas voluntárias que iam fazer as compras para as pessoas idosas, que é o meu caso, que estavam naquela fase em que não convinha sair de casa. Como grupo de risco, logicamente. Então telefonaram-me, eu fiquei surpresa a perguntar se eu queria esse serviço. Embora eu até estava a encomendar as compras online, mas digo, não recomendo a ninguém. E era com um mês. Eu acho que agora a coisa não está mais estável, aquilo foi assim um bocadinho complicado. Portanto, recebi esse apoio, que foi muito simpático. E é claro que, e eu até reconheço que havia pessoas com certeza ainda com mais dificuldades que eu, dificuldades de mobilidade, por exemplo, que eu não tenho, felizmente. Portanto, este reforço da solidariedade local, comunitária e a disponibilidade das pessoas como voluntárias é muitíssimo importante, porque uma parte do sofrimento das pessoas que estão confinadas ou que estão a desconfinar é não só a diminuição dos seus rendimentos, que é um facto que está a acontecer, mas a solidão, não é? A solidão e, portanto, todos estes grupos locais da comunidade são uma resposta muitíssimo importante. Depois, claro que há as medidas do governo para minimizar os impactos negativos, que é evidente que isso é necessário que continue a ser feito. Não, e realmente também a nova vergonha, não é, que vai acontecer, portanto, e esta crueldade social, quer dizer, se calhar os amigos e companheiros de muitos anos, que de repente afastarem-se porque uma pessoa está a passar um momento menos bom. E isso também vai implicar, logicamente, com a saúde mental e vai criar crises consequentes que poderão vir a ser muito complicadas de ultrapassar. Porque isto vai demorar alguns anos até estar restabelecido, se é que alguma vez esteja, não é? Porque isto também podemos estar à beira de uma mudança radical do mundo que vivemos até agora, talvez com a adoção de novas políticas sociais e económicas. Agora, gostava de lhe falar de uma outra atividade em que eu estou envolvida, que é um exemplo também da sociedade civil que se organiza. Eu pertenço a uma associação profissional de serviço social, que é a Associação dos Profissionais de Serviço Social, já há muitos anos, e organizei dentro dessa associação um grupo de trabalho sobre saúde mental. São assistentes sociais que trabalham em serviços de saúde mental, que se reúnem para trocar experiências, falar das suas práticas, dos seus problemas, das suas ideias. E então, este ano este grupo elaborou um conjunto de guias para os assistentes sociais que estão na prática, né, que estão na linha da frente também, para os ajudar a encontrar a melhor forma de apoiar as pessoas a quem prestam. Isabel, faça-nos chegar isso para nós podermos multiplicar a sua propagação, por favor. Bom, assim, isto está colocado no site da APSS, portanto não é pertença só do nosso grupo, mas eu vou pedir autorização à direção da associação para divulgarmos, claro que temos imenso. Sempre excelentes ideias que têm que ser acarinhadas e difundidas. Não é? Então, Isabel Fazenda, diga-me, agora para mudar um bocadinho de assunto, porque também é importante o lazer, não é? E estarmos connosco e fazermos o que gostamos.
Diga-nos o que é esta pergunta com que fazemos a todos os nossos convidados. O que é que ouve, o que é que está a ler, o que é que está a ver na televisão, porque o cinema infelizmente ainda é complicado, não é? Mas podemos ver filmes através das plataformas. Como é que está a preencher agora os tempos livres e quais são os seus gostos? Bom, eu gosto muito de ler, portanto, estou sempre a ler. Se eu não tiver um livro para ler, eu sinto-me desamparada. Bem, agora, ultimamente, tenho estado a ler várias coisas de Stefan Zweig, porque alguém me emprestou uma série de livros. Eu já tinha lido aqui há anos um livro dele e tinha gostado imenso e resolvi então pegar nestes de seguida, porque quando gosto de um autor, eu gosto de ler várias obras dele. E então é extremamente interessante porque ele escreve no princípio do século XX, na primeira metade do século XX, assim, e ele analisa situações de relacionamento humano, situações psicológicas, até, com uma lucidez e um realismo extraordinários para aquela época. É claro que eu depois percebi uma coisa engraçada, é que pela biografia dele, percebi que ele, por exemplo, conheceu Freud, e foi muito influenciado pela forma de Lá eu estou no sofá, não é? Portanto, ele ganhou esta sensibilidade de análise, mas ele descreve situações limites, situações dramáticas, mas ele nunca interpreta, como fez o Freud, ele nunca julga, ele mostra exatamente como as pessoas podem sofrer por causa dos preconceitos e da rejeição social, que nessa época, enfim, ainda havia muitos, em relação a muitos comportamentos, ele escolhe várias situações dramáticas da vida das pessoas e mostra como as pessoas podem ser oprimidas pelos preconceitos, pela sociedade. Muito, muito interessante. Foi uma boa escolha. Em termos de músicas, por acaso... Às vezes é mais difícil, não é? Não é não, porque saiu um disco do Vitorino durante este tempo que eu mal ouvi o anunciado, fiquei logo de olho nele. Quando fui à procura ainda nem sequer estava à venda na FNAC, mas depois lá consegui. E então, é uma coisa, é delicioso, chama-se Vem devagarinho para a minha beira. O que já este título é uma forma de intimidade. Vem para a minha beira, mas devagarinho, porque isto não pode ser agora da primeira. E depois as canções são um misto de alegria e ternura e também de uma certa tristeza, de um certo drama também. E eu acho que é exatamente esta possibilidade de juntarmos estas duas coisas das nossas vidas, as coisas felizes e as coisas tristes, as coisas difíceis, que faz a nossa humanidade. E a nossa coraça também. Sim, e a nossa resistência, porque é isso que nos prepara também para enfrentar as situações difíceis. Porque se nós estamos a pensar só que a vida é um mar de rosas, vamos... Elas têm espinhos, não? Elas têm sempre espinhos. Bom, o disco é uma delícia e eu recomendo fortemente. Ele é acompanhado ao piano. Eu vou escrever aqui o título para as pessoas lerem bem e irem a correr compará-lo. O João Paulo é ele e dois pianistas que o acompanham. Ele toca principalmente canções dele, mas também do José Afonso, do Carlos Gardel, bom, de alguns outros autores, mas é uma delícia, é bonito. E então, e agora, o que é que anda a ver na televisão, ou as séries, ou os filmes? Eu gosto de ver as séries que dão no Canal 2. Nem sempre são as melhores, mas às vezes há coisas muito boas, há coisas muito, muito interessantes. E há uma aposta também da produção europeia, que nos diz alguma coisa. Neste momento começou, de facto, uma série nova que é de língua espanhola, não sei, e eu comecei a ver, vamos ver o que é que está. Eu acho que as da BBC são absolutamente imperdíveis, são muitíssimo boas.
afinal, era um assunto muitíssimo interessante. Passa-se num colégio de raparigas, assim, bem, onde a certa altura, por diversas razões, entra uma rapariga que é mestiça, ela não é bem negra, mas é mestiça. E portanto, trata-se de, mais uma vez, da rejeição de todas aquelas meninas e da maior parte das professoras, portanto, a única pessoa que quer lá a rapariga é a diretora. E da guerra que fazem à jovem que é mulata, que é mestiça. E é bem feita, é interessante, mais uma vez. E para os tempos toca nestes problemas que a mim me dizem muito. E nos tempos que correm, com o novo movimento, com toda esta loucura, não é? Massificada, que já está na destruição também, e quase no esterismo coletivo, não é? Que começou com um episódio dantesco, que não se compreende como é que é possível uma sociedade moderna não se compreende. E pronto, e as repercussões estão aí, o que também demonstra que a sociedade está ainda muito doente e que precisa de um grande penso, não é? Social, e acima de tudo também tem muito a ver com a saúde mental, que o cansaço realmente está-nos a tirar forças, não é? E mais uma vez, depois a diretora resolve dar uma aula sobre o assunto e diz, o tema da aula é o medo. Porque o que nos faz ter estes comportamentos é o medo do desconhecido. Exatamente. Isabel Fazenda, foi um enorme prazer tê-la consigo, tê-la aqui connosco no M-Talks for All. Eu espero que o seu trabalho continue nestas associações onde trabalho, porque são pessoas como você que fazem toda a diferença. Isso não temos a dúvida, porque a experiência acumulada vale muito neste período de trabalho. Sim, ainda possa servir para mais alguém, é a minha experiência. Claro que sim. Muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigada, eu também.